E aí, tudo bem? Aqui é o professor Eliel e hoje nós vamos falar sobre energia. Você usa essa palavra com frequência no seu dia a dia, não é mesmo? Eu vou comer para repor minhas energias. Ou hoje eu não trabalhei porque não tinha energia elétrica. Esse tipo de coisa. Mas fisicamente você saberia dizer o que é energia? Pessoal, fisicamente, energia é a capacidade de realizar trabalho. Mas pessoal, calma. Trabalho aqui não é o trabalho que conhecemos no nosso dia a dia, tá bom? Por exemplo, você tem lá uma turbina eólica. A força do vento vem, rotaciona as hélices da turbina. Essa turbina gera energia elétrica convertendo a energia eólica para energia elétrica. Então veja que eu falei aqui, ó, a força do vento realiza trabalho girando as hélices. Então, quem realiza trabalho na física são as forças, beleza? E é isso que vamos ver hoje aqui com calma e com exemplos. Se você está gostando do meu trabalho aqui no YouTube, então deixa o seu like. Se você não for inscrito ainda no canal, te convido a assistir esse vídeo até o final. Você vai curtir o conteúdo, vai se inscrever no canal e vai passar a acompanhar os meus conteúdos semanais aqui de matemática e física, beleza? Então, ative a sua mente que a aula vai começar. Vamos lá então, pessoal, falando de energia. Bom, energia é um conceito muito importante na nossa vida, a gente usa energia o tempo todo. Nós estamos pensando aqui agora, estamos concentrados para fazer esse vídeo, você está concentrado assistindo, você está gastando energia aí no seu cérebro para manter essa concentração. Seu corpo está aí o tempo inteiro gastando energia para manter o corpo funcionando, né, os órgãos vitais aí funcionando, as células se reproduzindo e a gente não consegue então ver a energia, mas a gente sabe que ela existe em várias formas. Existe energia eólica, energia térmica, energia nuclear, energia de combustão, muitos tipos de energia, e esse conceito aqui é amplamente usado na nossa vida. Do ponto de vista da física, energia ela é conhecida como a capacidade de realizar trabalho. E a palavra trabalho na física não significa a mesma coisa que a palavra trabalho do nosso dia a dia, tá? Nós vamos ver depois o que é trabalho. Então nós vamos conseguir fazer as coisas funcionar se tivermos energia. Então, no caso de um carro, né, nós temos que usar a energia química do combustível para fazer o motor funcionar, para o carro andar. Então, nós vamos ter lá a energia química que vem da gasolina, do diesel, do álcool, depende do que o carro usa. Aí, esse carro ele tem um motor de combustão interna. E aí a gente pega a gasolina, coloca no motor do carro, o motor funciona e o carro passa a andar, convertendo a energia química aqui do combustível em energia mecânica. Como está vendo aí, o carro sai andando porque a energia química foi convertida em energia mecânica. E temos também o caso da energia eólica. A energia eólica ela é feita da seguinte forma. Eu tenho aqui uma turbina eólica e eu tenho algo que eu quero fazer funcionar a partir da energia elétrica. Por exemplo, um monitor aqui. O vento vem aqui, bate na turbina, certo? A turbina dá uma girada aqui, bem legalzinho, e gera energia elétrica, certo? Isso aqui é só as pás da turbina. A turbina na verdade fica aqui dentro. Ela tem lá o estator que gera energia elétrica. Isso aqui vem para o monitor, alimenta o monitor e o monitor liga e a gente consegue ver o que está passando aí no monitor. Então aqui é uma conversão de energia de novo. A energia eólica, a energia do vento, gira as pás da turbina eólica e a turbina eólica gera energia elétrica que faz funcionar o monitor, como nós estamos vendo aí na tela. Outro exemplo, né, pessoal, é a questão da usina nuclear. A gente tem aqui, ó, a usina nuclear de Springfield, né, que é do Sr. Burns. E dentro da usina nuclear ocorre lá a fissão nuclear. Essa fissão nuclear gera energia para ligar o monitor. Então aqui na usina nuclear ocorre a fissão libera energia nuclear que é convertida para energia elétrica que faz funcionar o monitor, como a gente está vendo aí na tela. E veja bem, tudo que eu falei até agora, eu falei sobre energia sempre falando em conversão. Nós falamos da conversão da energia química da gasolina para energia mecânica para o carro se movimentar. Nós falamos da energia eólica do vento sendo convertida para energia elétrica para fazer as nossas coisas funcionarem. E aqui mesma coisa, a energia nuclear. Falei da energia nuclear que gera fissão. Essa fissão nuclear libera energia. Essa energia é convertida para energia elétrica. Na verdade aqui tem um outro passo. A energia nuclear ela gera fissão. A fissão gera muito calor. O calor gera energia térmica. E essa energia térmica depois é convertida para energia elétrica que chega aqui no monitor. E aí a gente está falando sempre de conversão de energia, tá? A energia, ela acontece o seguinte com ela, a energia não pode ser criada e nem destruída. Toda a energia do universo ela é constante. O que a gente pode fazer com ela é converter de uma forma para outra.
mas nós não podemos criar ou destruir energia. A energia nós podemos apenas converter, por isso que todos os exemplos que eu dei aqui envolvem conversão de energia. Então nós vimos nesses exemplos todos que eu falei aqui, que a energia está sendo usada para fazer as coisas funcionarem. Sempre a energia vai estar ligada ao funcionamento de algo. Então na física, a energia ela é dita que é uma capacidade de realizar trabalho. Só que essa palavra trabalho aqui não é o mesmo trabalho que nós conhecemos no nosso dia a dia. E o trabalho, pessoal, ele é um conceito que tem que ser visto da seguinte forma. Quando eu movimento um certo corpo, como nós estamos vendo aqui nessa animação, esse corpo precisa de uma força para fazer esse movimento, para sair do ponto inicial e chegar no ponto final. E aí esse ponto inicial e esse ponto final definem uma distância que o corpo percorreu. E aí eu tinha uma força resultante sobre esse corpo durante todo esse movimento aqui. E aí nós dizemos que essa força que arrastou o bloco aqui está realizando um trabalho. O trabalho dela é levar o bloco do ponto inicial ao ponto final, deslocar o bloco uma certa distância. Então o trabalho é sempre o trabalho de uma força, e nesse caso aqui, o trabalho é a energia necessária para deslocar o bloco nessa distância que ele percorreu aqui. E eu vou usar essa figura aqui para explicar o seguinte. Aqui, pessoal, o bloco ele se deslocou de um ponto até outro, não é isso? Ele teve um certo deslocamento aqui. Então nós temos aqui uma certa distância que o bloco percorreu, vamos chamar de D. E para percorrer essa distância, ele estava sob a ação dessa força aqui, F. O trabalho é simbolizado por essa letra grega aqui, certo? Ele vai ser a força vezes o deslocamento, tá bom? Só que atenção, porque essa força aqui ela tem que ser sempre paralela ao deslocamento, tá? A força tem que ser paralela ao deslocamento, para eu poder usar essa fórmula. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu tivesse aqui um caso em que a força estivesse inclinada, como essa outra figura que está mostrando aqui, ó. Neste caso aqui, pessoal, existe um ângulo aqui entre a força e a direção de deslocamento aqui do bloco. Vamos considerar de novo que o bloco está andando na horizontal e ele andou uma certa distância aqui, como no outro caso. Então aqui, como existe um ângulo, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que pegar essa força e decompor ela aqui na direção do movimento. Então, como nós já fizemos em outros casos, nós vamos ter que fazer uma decomposição aqui da força. Nós vamos ter as componentes horizontal e vertical dessa força, já vimos isso em outras aulas. Então tem aqui ó, a Fx e a Fy para eu calcular o trabalho. E como eu falei para vocês que o trabalho é força vezes deslocamento, só que a força tem que ser paralela ao deslocamento. Sendo o deslocamento na horizontal aqui, então quem está paralelo à horizontal? A Fx aqui. Essa Fx que é a força que vai estar paralela ao deslocamento. E nós já vimos que nesse caso aqui, ó, Fx ela é a F vezes o cosseno do ângulo alfa aqui, que é o ângulo de inclinação entre a direção de deslocamento e a força aqui. Então, nesse caso que tem uma inclinação, o trabalho vai ser F d cosseno de alfa. F cosseno de alfa é Fx e d a distância percorrida. Isso aqui é importante, tá? Guarda bem isso aqui, porque vai aparecer com certeza no exercício de energia, cálculo de trabalho dessa forma aqui. Então, primeira coisa que nós estamos vendo aqui, ó, é o trabalho de uma força, que é a energia necessária aqui para deslocar o bloco numa certa distância. E aí tem que tomar cuidado de usar sempre a força que é paralela ao movimento, para eu poder usar a força vezes deslocamento. Beleza. Então nesse caso aqui, pessoal, o que aconteceria aqui, ó? A Fx teria esse trabalho aqui, a Fy não realiza trabalho sobre esse bloco, porque não ocorre deslocamento na vertical, então essa força aqui não está realizando trabalho. Então pode ser que um corpo esteja sob a ação de uma força, só que essa força não esteja realizando trabalho sobre ele, porque a direção que a força está não ocorre movimento. Então essa força não está realizando trabalho, que é o caso da Fy aqui. Se o corpo estiver se movimentando na vertical, aí pode ser que ocorra trabalho, porque, por exemplo, tem a força peso na vertical, a força peso vai realizar trabalho. Vamos ver um caso aqui então da vertical. Como que ficaria a vertical, considerando aqui o trabalho da força peso? Bom, pessoal, no caso da força peso, podemos pensar o seguinte, ó. Eu tenho um certo corpo que está aqui, numa situação, e eu tenho o mesmo corpo aqui em outra situação. Então, deixar bem claro aqui que eu estou falando de duas situações diferentes. Beleza? Vamos colocar aqui, ó, situação 1 e situação 2. Aqui o corpo vai descer, tá bom? Ele vai descer desse ponto até esse ponto aqui, vai percorrer uma certa altura h. E aí, quando a gente olha para as forças que atuam nesse corpo aqui, nós temos aqui, ó, a força peso puxando esse corpo para baixo. E ele está se deslocando desse ponto aqui até esse, logo está se deslocando para baixo. Ou seja, o vetor deslocamento e o vetor da força peso tem o mesmo sentido. Independente se os dois são positivos ou se os dois são negativos, ele tem o mesmo sentido. Então, menos com menos ou mais com mais vai dar sempre mais. Então, eu vou ter aqui um trabalho realizado pela força peso, que vai ser peso vezes a altura, certo? Que é sempre força vezes deslocamento lá que nós vimos. Então, peso vezes a altura.
Então peso vezes altura é mgh, certo? Onde m é aqui a massa desse corpo que está se deslocando aqui na vertical. Então se o corpo está descendo aqui, ó, deu mgh. No segundo caso aqui, ó, eu vou sair dessa altura, subir e chegar nessa outra altura aqui. De novo, meu deslocamento vai ter uma certa altura aqui, h, beleza? Se olharmos para as forças, vem aqui, ó, a força peso sempre puxa o corpo para baixo. Só que nesse caso o corpo está se deslocando para cima. Agora tem sentidos opostos, certo? O vetor peso e o vetor deslocamento. Então não importa quem é menos e quem é mais. Se eles têm sinais diferentes, então o trabalho vai dar menos, certo? Vai dar negativo, menos pH, porque menos com mais dá menos, certo? Aqui tem sinais opostos, aqui os dois vetores. Então o trabalho nesse caso ficaria menos mgh. Então isso aqui é super importante, pessoal, ó. A força peso realiza trabalho, só que ela tem essa questão aqui, ó. Quando o corpo está descendo no campo gravitacional, o trabalho é positivo. Quando o corpo está subindo no campo gravitacional, o trabalho da força peso é negativo. Isso aqui, ó, ela está tentando atrapalhar o corpo de subir. E pessoal, uma característica super importante da força peso é o fato dela ser uma força conservativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que o trabalho dela depende somente da altura, não depende da trajetória aqui do corpo, tá bom? Então, se o corpo se deslocar totalmente na vertical, vai ser mgh aqui o trabalho. Mesmo se o deslocamento for dessa forma aqui, ó, não sendo linha reta, o que importa é, se o deslocamento vertical for o mesmo, for h, desse ponto até esse, mesmo que o deslocamento seja feito dessa forma aqui, com uma trajetória não linear, se for na mesma altura, vai dar o mesmo trabalho. Isso aqui é uma característica da força peso, pelo fato dela ser uma força conservativa. As forças que são conservativas, elas têm o trabalho dependendo somente do ponto inicial e o ponto final. Não importa a trajetória que o corpo faz, só importa o ponto inicial e o ponto final. Nesse caso aqui, então, só importa a altura. Tanto na subida como na descida, vai valer isso aqui, beleza? Agora vamos fazer alguns exercícios para praticar os conceitos vistos hoje aqui. Esse primeiro caso aqui diz o seguinte, ó. Um bloco é arrastado por uma distância de 6 metros por uma força de 60 newtons, como mostrado abaixo. Qual foi o trabalho realizado por essa força? Bom, pessoal, bem simples aqui, tá? Nós vamos ter aqui a força, ela está paralela aqui, ó, a direção de deslocamento. Dito isso, nós vamos ter aqui que o trabalho realizado é força vezes deslocamento. Então o trabalho vai ser a força, que é 60, vezes a distância, que é 6 metros. Então o trabalho vai dar 360 joules. Ok? Ó, unidade de energia é joule. 1 joule é 1 newton vezes 1 metro. Tá? Aqui, ó, força, newton, vezes distância, metro. Então unidade de energia, guarda isso aí, ó, é joule. O Sistema Internacional de Unidades. Só isso, professor. Só isso. Simples assim esse problema. Foi dado tudo o que você precisava aqui para calcular a energia. Você calculou, foi tranquilão. Vamos ver mais um caso aqui. Nesse próximo caso está dizendo o seguinte. Uma pessoa levanta uma caixa de 5 kg do solo até 2 metros de altura, com velocidade constante. Qual o trabalho realizado pela força peso neste processo? Bom, pessoal, nós vimos que a força peso, o trabalho realizado por ela depende só da altura. Então nós temos aqui uma caixa que vai se deslocar uma certa altura aqui. A altura dela vai ser aqui de 2 metros. E aí, ó, nós temos aqui, ó, força peso, que puxa a caixa para baixo, e o deslocamento dela vai ser para cima, certo? Então, os vetores são opostos, então vai ficar negativo. Então, é peso vezes distância, beleza? O peso é mg, a distância é h, só que é negativo porque os vetores são opostos. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos massa, 5 kg, gravidade 10, que ele falou aqui, ó, para usar, vezes a distância, que é 2. Então, o trabalho da força peso aqui vai ficar, ó, 5 vezes 10, 50, vezes 2, 100, menos 100 joules. Beleza? Questãozinha simples também, só precisa saber que o trabalho da força peso é negativo quando o corpo está subindo. Vamos para o próximo. Nesse caso aqui está dizendo: um carro de massa 1000 kg é empurrado por várias pessoas partindo do repouso e atingindo uma velocidade de 5 metros por segundo em 25 segundos. Considere que o deslocamento ocorreu com uma aceleração constante e determine o trabalho realizado pela força resultante de todas as pessoas sobre o carro. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Vamos desenhar a situação aqui primeiro. Então, nós temos aqui o carro e existe aqui uma força que várias pessoas fizeram e resultou nisso aqui sobre o carro. O carro percorreu uma certa distância aqui e atingiu uma posição final aqui, certo? Que nós não sabemos, mas sabemos que esse deslocamento aqui tem uma distância d. E o tempo de deslocamento foi de 25 segundos. Outra coisa, aqui, ó, a velocidade inicial do carro era 0, que ele partiu do repouso, chegou na velocidade final aqui de 5 metros por segundo.
Então, com esses dados aqui, ó, de cinemática, né, velocidade, deslocamento, a gente consegue calcular a aceleração do carro. Com a aceleração, a gente tem a massa, a gente vai fazer força resultante é massa vezes aceleração, a gente calcula a força. Aí, com a força e o deslocamento, a gente calcula o trabalho, beleza? Vou usar então aqui, ó, a função horária da velocidade. Velocidade final é a inicial mais a aceleração vezes o tempo. A final nós sabemos que é 5, a inicial 0. A aceleração nós queremos saber e o tempo foi de 25 segundos. Então aqui nós vamos ter que a aceleração é igual a 5, passo 25 dividindo. Então a aceleração vai ser 0,2 metros por segundo quadrado. Agora que sabemos a aceleração, podemos calcular a força. A força vai ser massa vezes aceleração. A massa, o problema falou que são 1000 kg, então vai ficar 1000 vezes 0,2. Então a força vai ficar 200 newtons. Beleza? Agora eu tenho a força. Se eu calcular a distância, eu posso calcular a força vezes distância para calcular o trabalho. Bom, a distância eu posso calcular com a equação de Torricelli. V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes delta S, que é a distância percorrida. Então aqui, ó, V final 5 ao quadrado, V inicial 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 0,2, vezes o delta S, que é o próprio D, distância percorrida. Então aqui dá 25, 5 ao quadrado, que dá 0,4 D. Então o D aqui fica 25 dividido por 0,4. Fazendo essa divisão aqui, a distância percorrida foi de 62,5 metros. Finalmente podemos calcular o trabalho usando a força e a distância percorrida. Trabalho é força vezes distância, portanto o trabalho vai ficar força 200 N, distância percorrida 62,5. O trabalho vai ficar a força 200 vezes distância percorrida 62,5. Então o trabalho vai ficar 12.500 joules. Beleza? Esse problema já era um pouco maior, mais complexo de fazer, porque envolvia muitos assuntos aqui. Usei cinemática, usei a segunda lei de Newton e no fim usei a formulinha do trabalho, tá bom? Então, ó, fazendo a análise com calma aqui, deu para fazer. Importante é você sempre lembrar que você tem algum conhecimento, aplica o conhecimento que você tem para ir extraindo informações do problema, te levando até a resposta final, beleza? Então vamos para o próximo problema. Vamos lá, pessoal, um problema de vestibular agora aqui, ó, da FUVEST, vestibular da USP, né? Diz o seguinte, ó. Uma formiga caminha com velocidade média de 0,2 cm por segundo. Determine. Item A. O item A ele quer que determine a distância percorrida pela formiga em 10 minutos. Então, pessoal, ó, a distância, velocidade constante que ela está andando aqui, a gente pode usar aqui, ó, distância é velocidade vezes o tempo, tá? Essa distância aqui é o delta S, que nós já sabemos que é S menos S0, lá do movimento retilíneo uniforme, tá bom? Então, seguindo aqui, nós vamos ter que a distância percorrida vai ser a velocidade, 0,2 vezes o tempo. Só cuidado que o tempo está em minutos e aqui está em centímetros por segundo. Então o tempo tem que estar em segundo também. Então 10 minutos vai ficar 10 vezes 60 para converter para segundos. Então fica 0,2 vezes isso aqui que é 600. Isso aqui dá 120 centímetros. Que também é conhecido como 1,2 metros. Beleza? Item A era isso aqui. Um problema de cinemática, na verdade, o item A não é problema de trabalho e energia, certo? Item B sim é um problema sobre energia. Aí pergunta no item B, o trabalho realizado por ela sobre uma folha de 0,2 gramas, quando ela leva essa folha de um ponto A ao ponto B, situado 8 metros acima do ponto A, use G igual a 10. Então considerando que aqui ó, está o ponto A e aqui está o ponto B, não importa qual a trajetória que ela fez aqui, o que importa é que do ponto A ao ponto B, nós temos aqui 8 metros de altura. Porque aí o trabalho que a formiga faz para levar essa folha até o ponto B é igual em módulo o trabalho da força peso. Então, o trabalho vai ficar como? Peso, certo? Então, peso é massa vezes gravidade, certo? Vezes a altura. Se olharmos para os dados aqui, ó, a massa é 0,2 gramas. Então, 0,2 gramas. Só que eu tenho que converter para quilograma. 1 grama é igual a 10 a menos 3 quilogramas. Então, quando eu multiplico por 10 a menos 3, eu estou convertendo grama para quilograma. Vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 8. Seguindo aqui, eu vou ter o seguinte, 0,2 vezes 8 dá 1,6. Isso vezes 10 a menos 3 vezes 10, isso aqui dá 10 a menos 2. Isso aqui tem que estar em joules, tá? Porque a massa está em quilogramas, a distância está em metro, então deu joule aqui o resultado final, tá certo? É um problema que não é difícil o cálculo, mas tem muito conceito por trás que você tinha que saber para fazer o cálculo correto. Então tá aí um problema da FUVEST,
Um problema de segunda fase, que não é de alternativa, tá vendo? É uma questão dissertativa, feito aí para vocês passo a passo. Vamos ver aqui o último caso, tá bom? Neste último problema aqui temos o seguinte: uma pessoa aplica uma força de 100 newtons na direção horizontal sobre o bloco de massa 6 kg que está no plano inclinado abaixo. Tá aqui a situação descrita. Item A. Determine o trabalho da força aplicada pela pessoa para deslocar o bloco do ponto A para o ponto B. Então aqui, pessoal, ó, o que ela está interessado é o deslocamento nessa direção aqui, ó, paralela ao plano. Beleza? Então essa distância aqui do ponto A ao ponto B, que é, vamos chamar aqui a distância D. Beleza? Então nós temos que saber essa distância aqui. Essa distância aqui, ó, é a hipotenusa de um triângulo. Se traçarmos aqui uma reta horizontal, eu vou ter aqui, ó, um ângulo de 90. Esse ângulo aqui também é 30. E aí nós vamos fazer os cálculos. Bom, na horizontal aqui, ó, a distância entre A e B na horizontal vale 3 metros. Com isso eu tenho que descobrir a distância na direção do plano aqui. Para isso nós vamos usar trigonometria, tá? Porque, ó, isso aqui, ó, os 3 metros é o cateto adjacente do triângulo retângulo que tem D como hipotenusa. Então, o cosseno de 30 graus é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Isso é 3 dividido por D. Então, passo D aqui, ó, fica D vezes raiz de 3 dividido por 2 é igual a 3. Agora, isolando D, D vai ficar, o 2 passa multiplicando, 2 vezes 3, e o raiz de 3 passa dividindo, dividido pela raiz de 3. Então aqui eu vou ter que D é igual a 6, certo? 2 vezes 3. Eu vou ter que racionalizar essa raiz. Então multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Então fica assim. Então D vai ficar 6 raiz de 3 sobre 3, que é igual a 2 raiz de 3 metros. Beleza, descobri o valor do D. Essa é a distância que o bloco vai andar do ponto A ao ponto B no plano inclinado. E aí, ó, a força ela está na horizontal. Então tem aqui, ó, uma força na horizontal que vale 100 newtons. E eu vou precisar projetar essa força na direção aqui paralela ao plano inclinado, tá certo? Então eu vou precisar usar essa força aqui, ó, que está na direção paralela ao plano inclinado. E esse ângulo aqui também é 30 graus, porque esse vetor é paralelo à horizontal, esse vetor é paralelo ao plano, então dá o mesmo ângulo aqui, 30 graus. Então eu vou ter que considerar essa força aqui, tá? Essa força vermelha aqui é o cateto adjacente desse triângulo aqui, tá? Então, essa aqui, azul, é a hipotenusa. Então, eu vou ter que o trabalho vai ficar F de cosseno de 30. Como nós já vimos quando tem que projetar. Quando tem que projetar, nesse caso aqui, tem que projetar na direção de deslocamento. Então, o trabalho fica F, que é 100, D, que é 2, raiz de 3, vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Aqui, ó, 2 dividido com 2 dá 1, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, então fica 100 vezes 3. 100 vezes 3 costuma dar 300, então o trabalho realizado pela força para deslocar o bloco do ponto A ao ponto B é de 300 joules. Beleza? Feito o item A, então. Tinha uma trigonometria para fazer aqui, para entender melhor o problema, saber qual é a distância real percorrida, e aí deu para fazer então o cálculo da distância D, e depois com D a gente calculou aqui, ó, o trabalho, tá? Só atenção porque não é a direção da força que está sendo usada, é a direção do plano aqui, portanto eu tive que fazer aqui, ó, vezes o cosseno do ângulo, beleza? Então esse é o item A. O item B, ele fala aqui, ó, determine o trabalho da força peso durante o deslocamento, use raiz de 3 igual a 1,7. Nem marquei aqui que é o item A, esqueci, tá? Então vamos deixar aqui item A e item B agora. Pessoal, no item B é o trabalho da força peso, então só importa essa altura aqui, ó, do ponto A até o ponto B na vertical. Isso aqui, o que é? Isso aqui é o cateto oposto do triângulo. Se é o cateto oposto do triângulo, eu posso usar a função seno agora, certo? Então, ó, o seno de 30 graus é cateto oposto, que é a altura, sobre a hipotenusa, que é D. Então, o seno de 30 é meio. A altura eu quero saber e D tá aqui, ó, 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Então, passa esse 2 raiz de 3 para cá multiplicando. Eu chego que a altura é 2 raiz de 3 dividido por 2. Aí 2 corta com 2, dá 1. Portanto, a altura é apenas raiz de 3, que é igual a 1,7 metros. Ele indicou lá, use raiz de 3 igual a 1,7 no item B. Tá aí. Beleza. Se isso aqui é a altura e o bloco tem 6 kg, a gente sabe que o trabalho da força-peso para subir é menos mgh. Então o trabalho da força-peso vai ficar menos massa 6, gravidade 10 e altura 1,7. Fazendo a conta aqui, ó, vai dar 60 vezes 1,7. Então o trabalho vai ficar menos 102 joules. Beleza? Beleza, pessoal? Vimos aqui então o conceito de trabalho de uma força.
E na próxima aula vamos ver o conceito de potência, tudo bem? Então te aguardo no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com o pessoal que está estudando aí com você, tudo bem? Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.